Volvo, pela segurança de todos. Antes eu queria saber de você, Adriles. Sim, senhor. Se a tal imunidade de rebanho teria sido a melhor estratégia a ser adotada. A imunidade de rebanho é um princípio lógico que perpassa toda a história das pandemias, que está lá no próprio Instituto Butantan. A partir de um certo número de pessoas infectadas, eventualmente a doença arrefece, em maior ou menor medida. O Osmar Terra, especificamente, claro, ele mesmo admitiu que errou na projeção de mortes. Mas esse foi exatamente o único erro dele, porque o principal acerto foi exatamente em atacar esse absurdo que foi isolacionismo. O isolacionismo brasileiro, sobretudo, que ceifou milhões de empregos, milhões de vidas, às vezes, milhares de vidas por perda de saúde psíquica, mental, por exclusão social. Agora, todos erraram projeções de mortes e todos erraram muito. O Átila Lamarino, que é o urubu de estimação da Rede Globo, errou na projeção de mortes, só que errou para o mal. Ele previu 3 milhões de mortes só no ano passado. E esse tipo de erro, ao contrário do erro do Osmar Terra, ele se projetou exatamente nesse desespero, na disseminação de um medo que fez com que as pessoas ficassem trancadas nessa campanha absolutamente abjeta do fique em casa indiscriminado, sem nenhum tipo de ordenação, em que pessoas se infectavam em transportes lotados e levavam o vírus para casa. Ou seja, foi um isolamento totalmente irracional, estúpido e acéfalo que não deu certo, não no Brasil, mas em lugar nenhum do mundo. O Osmar aponta a Argentina aqui, que tem um índice de mortes gigantesco e que foi um dos países que mais se isolaram no mundo, né? O que acontece, e esse erro fatal do isolacionismo, foi seguido à risca por prefeitos e governadores. Ou seja, o acerto do Osmar foi indicar os erros que foram feitos em nome de uma falsa ciência que se projetou pela politização e antagonismo ao governo Bolsonaro, que quer que prefeitos e governadores, alguns, né, querem que seja chamado de genocida, e que eventualmente pioraram a economia, a saúde, o bem-estar, pioraram a liberdade do cidadão em nome de uma falsa ciência que não se comprovou. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, quais são as inconsistências que você identificou no discurso do Osmar Terra? O Osmar Terra quer sustentar até agora que ele tinha algum fundinho de verdade nas previsões dele. Vamos lembrar aqui, hein? A pandemia vai ter menos de 800 mortos, vai ter menos de 2.000 mortos, vai terminar em junho, vai terminar em julho, vai terminar em setembro, já está acabando, a curva está caindo, vai terminar em dezembro. Ano que vem, 2021, não vai ter segunda onda, não existe nada disso. Não vai ter pico em Manaus, imunidade de rebanho é o melhor caminho, já estamos chegando a 70% imunizados sem vacina. É mentira que a vacina seja a solução. Tudo isso Osmar Terra falou. Tudo isso Osmar Terra falou. Só errou. E não é que errou lá atrás. Uma coisa é errar em março, errar em abril, beleza, você corrige. Todo mundo ali estava meio que tateando. Ele sustentou reiteradamente novas versões do erro, ajudando, infelizmente, ao alastramento da doença no Brasil. Porque já acabou, já está acabando, já chegamos na imunidade de rebanho. Estava errado sempre. Agora, do ponto de vista dele, ele é um criminoso? Não, ele é um deputado dando as suas opiniões. O governo, que se permitiu guiar pelo achismo de um deputado e não por estudos e pareceres técnicos de cientistas, esse governo, sim, cometeu crime. E Osmar Terra se contradisse ali, porque foi feita a pergunta para ele: se o senhor pudesse escolher um país, assim, se você tivesse nas mãos, né, o poder para combater a pandemia lá atrás, sabendo o que você sabe agora, qual seria o caminho? Qual país que ele citou? Coreia do Sul. O que a Coreia do Sul fez? Aliou aquilo que eu, por exemplo, sempre propus, e não é mérito meu, é todo mundo que está lidando e está vendo a ciência sempre propôs. Isolamento social racional com testagem, rastreamento, para poder fazer o isolamento sempre mais localizado. Enfim, ele próprio aceitou que o país que saiu melhor na visão dele foi o que não seguiu o negacionismo completo que ele mostrou ali. Mas o Osmar Terra é um capítulo, deixa eu só terminar brevemente aqui, muito brevemente. O Osmar Terra é um capítulo dessa CPI. Eu acho importante citar o outro, porque o governo, nessa coisa das vacinas, ficou dizendo que não comprei porque a Anvisa não tinha liberado ainda. O governo comprou a Covaxin antes da liberação da Anvisa. O presidente Jair Bolsonaro, a única vacina que ele tomou uma atitude de ligar para uma outra autoridade para compra foi a Covaxin da Índia. A Covaxin foi a única vacina que o governo comprou, não diretamente, mas por meio de uma empresa X que já estava enrolada. Pagou 4 vezes mais do que pagou na Pfizer, do que pagou na AstraZeneca. Ou seja, a questão do dinheiro também nas outras era mentira. Pagou 1000% a mais do que o fabricante indiano dizia. Quem não... Okay, o intermédio de Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, já enrolado em outras coisas.
tá muito óbvio o que está acontecendo aqui, né? Adriles, eu já Não, passo a tem nada palavra para óbvio. você. Só um minuto. Não, só Vini uma pediu um rápido complemento de informação. O Osmar Terra, ele não precisava comparecer a essa CPI Foi convidado. pelo fato de ser e pelo fato de ser deputado federal também. Ele não precisava, mas ele fez questão de comparecer ontem à comissão. Muito bem. Drilis, sua réplica. Joel, as cláusulas leoninas que foram feitas na época da Pfizer, que eram colocadas em agosto, que impediam qualquer tipo de processo, qualquer tipo de sintoma adverso de uma vacina que não estava em caráter nem sequer experimental, é diferente das cláusulas da Covaxin, que foram feitas mais ao fim do ano, quando a epidemia entrava na sua segunda onda. Segunda onda não, por uma nova cepa que estava complicando as situações do Brasil, que os números estavam aumentando, né? Em relação à questão de responsabilização do governo, indireta pela fala do Osmar, isso não confere, Joel. Mais uma vez eu te digo, todo o combate à pandemia foi feito graças a uma ação do STF por prefeitos e governadores que seguiram à risca as orientações equivocadas, por exemplo, do Luiz Henrique Mandetta, que mandou todo mundo ficar em casa, da Rede Globo, que mandou todo mundo ficar em casa. E esses resultados de morte, 502 mil mortes que a gente já tem até hoje, são oriundos também exatamente desse tipo de política. Ou seja, o isolacionismo perpetrou toda uma política e uma ação de prefeitos e governadores. Não teve uma única ação obedecida do governo federal, até porque não teve uma orientação ou ação. A única coisa que o Bolsonaro falava, dizia de maneira muito clara, é que as pessoas não deveriam ficar em casa o tempo inteiro, deveriam trabalhar em liberdade de ir e vir, com algum tipo de distanciamento racional entre as pessoas, ou preservação dos mais velhos, das pessoas que têm mais comorbidades. Ou seja, toda a sua acusação ao governo federal é uma ficção. Aí eu concordo, Adriles. O governo federal não fez nada. Ele não pôde fazer nada. Não comprou testagem, podia liderar o processo, podia coordenar. Teve diversas cidades... não deixou. Claro que deixou, liderar Não, sim. Eu não podia deixou. impor. O Brasil é um país federalista, Adriles. Aprenda a Constituição. Não a podia mesma impor. coisa, isso é- Podia isso é- liderar, podia coordenar, podia mandar Liderar testes. isolamento. Podia... Liderar isolamento. Exato. Ele não queria fazer nada. Tinha plano. A única coisa que foi Qual era o feita plano do foi governo isolamento. federal? A Qual era o única plano coisa do que o governo? governo... Não comprou teste, Foi não comprou colocado. vacina, não tinha Não plano. deixaram ele ter plano. Falava que tinha plano de isolamento vertical, não tinha. Mentira, você nunca mostrou, você nunca foi capaz, você admitiu mas até não que não tinha deixaram ele plano. fazer, ô, É Joel óbvio Pinheiro que um da governo Fonseca. pode liderar, Adriles. Você não sabe como funciona a federação Liderar. até hoje. Ele tentou Até hoje, fazer você não sabe o que é um serviços governo essenciais. federativo. Manda ele Adriles, se colocar peraí, contra o isolamento em São peraí, Paulo. peraí, Não adiantou. Você mesmo Vai, disse. Joel. O governo não fez nada, o STF só não deixou uma coisa, só proibiu uma coisa, que era o governo impor aos estados o nível de isolamento. Não, os estados e municípios decidem. Mas esse é o Sabe o que o principal, governo podia Joel. fazer? Comprar cloroquina. Ah, isso ele fez. Pra isso tinha Mas o dinheiro, que né? ele poderia ter Pra feito, comprar além de vacina comprar superfaturada, remédio? tinha dinheiro, né? Daí tinha A interesse do vacina, Bolsonaro então de o ligar. problema é o financeiro, não é a vacina em si. A vacina Como é assim? ruim. A vacina é boa. A vacina é Agora, ruim. superfaturada Ué, você com tem que corrupção decidir, é ué. ruim. Superfaturado com corrupção é Tem ruim. investigação, que isso aí é ação. Pra que você tá fazendo. Covaxin teve, né? Pras outras não tinha. Pra comprar cloroquina tinha. Pra comprar teste, não. Pra ajudar no Comprou auxílio teste. emergencial no Testes começo ficaram do ano, não encalhados porque tinha. prefeitos Não e tinha, governadores né? não pediram, não fez nada. solicitaram E o que teste. fez foi negacionismo. É o fracasso total, Ô, por Paulo. isso o Brasil é top Oi, 10. Vini. Inclusive, o Alessandro Vieira, senador, Top 10 que prefeitos e perguntou governadores ontem para o não Osmar fizeram mais nada, Terra não adiantou se o STF impediu alguma ação do governo federal na pandemia e ele não soube responder sobre isso, né? Porque há essa lei realmente dando a competência a estados e municípios, mas o governo federal não teve nenhuma ação impedida pelo STF. Não, senhor. Teve ação impedida sim, porque o governo federal tentou colocar serviços essenciais como academias, barbeiros, uma coisa assim. Fez um teste. E essa ação foi completamente impedida pelo STF, sim. Não, ou seja, não havia nenhum tipo de ação de coordenação, de implicação de algum tipo de liberdade do governo Coordenação federal. cabia ao que ele governo poderia- federal, A Adriles. coordenação deveria ser feita de Coordenação cabe. acordo com os moldes isolacionistas de Adriles prefeitos e e Joel. governadores. Não tem Joel. molde, não. E prefeitos e Não, governadores foi completamente discordaram a opinião. atado. Foi completamente Vocês já falaram a atado. sua opinião. Olha isso, prefeitos e Perfeito. governadores Completamente Deixa eu discordaram. falar com o atado. nosso Zé